Tá ligado? A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Boa noite, amados. É um prazer imenso estar aqui nessa noite para cultuarmos ao nosso Deus. Graças ao Senhor que nós tivemos essa motivação correta. O nosso motivo é adorar ao Senhor, amém? Então você pode, nessa noite, levantar as suas mãos, se rendendo ao Pai no início deste culto, dizendo palavras de amor a Ele. Você pode fechar os seus olhos, já em conexão com o Pai, com o trono da graça de Deus. Estamos conectados a Ti, Senhor, amado e bendito Espírito de Deus. A nossa motivação de sairmos da nossa casa e vir para este lugar é único e exclusivo para te adorar, para te engrandecer, porque reconhecemos que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, o amado da nossa alma. E o nosso coração nessa noite transborda de alegria, o nosso coração transborda de gratidão. E é por isso que nós saímos do nosso lar para te engrandecer, para te louvar, para levantar a Ti um trono de louvor, para derramar o nosso coração diante de Ti. Senhor, nós cremos em uma atmosfera cheia do Teu Espírito Santo. Nós cremos em uma atmosfera aonde a Tua palavra tem liberdade para agir, aonde a Tua palavra tem liberdade para fluir, porque diz a Tua palavra que aonde o Senhor está, aonde há a Tua palavra, sinais, prodígios, maravilhas, milagres acontecem. E nós cremos neste milagre sobre as nossas vidas, o Teu poder sendo derramado para uma semana de vitória contigo. E se você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar, aplauda bem forte ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz. E eu quero que você agora feche seus olhos. Nós temos autoridade em nome de Jesus, amém? E todo esse lugar, ele foi consagrado ao Senhor, porque você está aqui. E se há alguma oposição contra o agir de Deus, nesta noite vai cair por terra. Então eu gostaria que você, como igreja, como soldado de Cristo, dissesse assim: todo e qualquer espírito maligno que queira atuar contra a reunião, contra este culto, nós manietamos os seus intentos e dizemos: caia por terra. Agora nós declaramos que neste lugar o Espírito de Deus tem liberdade, e nós vemos a força da unidade do corpo operando neste lugar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Quantos creem dessa maneira? Você está livre para adorar ao Senhor agora? Então adore, dê o seu melhor. Glória a Deus! Aleluia! Se alegre nessa noite e declare: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor rendei-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é tão bom. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor rendei-lhe graças, bendize-lhe
vontade de Deus. Aleluia. Declare a palavra. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rende-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou que o Senhor é bom. Aleluia, Ele é bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração. Ele é fiel. O Senhor é bom. Diga, Ele é bom. Que o Senhor, mais uma vez, o Senhor é bom. Eu sou, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou, que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia! Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Glória a Deus. Em Salmo 27, nós vemos que Davi, ele entendeu, ele compreendeu a paixão de estar na casa do Senhor. E é muito lindo porque ele diz: uma coisa eu peço, Senhor, que eu habite neste lugar todos os dias, num lugar de intimidade, onde eu te vejo, onde eu te sinto. Não afaste de mim, Senhor, a tua presença, a tua glória. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Que nessa noite, assim como Davi, nós possamos estar com esse coração disposto a estar neste melhor lugar, que é a presença do Senhor. Aleluia. Eu sou a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertence Mais uma vez, diga. a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe, Não deixe nada aqui que não pertence a ti. Em nome de Jesus, acenda, Senhor, o fogo. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo
amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga. O amor não falha, onde nós encontramos a paz, é o melhor lugar, é o melhor, é onde eu quero estar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. É o melhor lugar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Diga pra ele. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
Aí do seu lugar você pode começar a declarar palavras de amor ao Senhor. Aleluia, nós estamos aqui, é por Ele, para Ele que são todas as coisas. Ele é a razão de nós estarmos aqui, Ele é a motivação de nós estarmos aqui. Então este é o seu momento, entregue o seu melhor para Ele. Construa este lugar. Aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou
Glória a Deus. Quando o diabo ataca você, é porque ele quer a tua adoração. Quando você não compreende isso, você deixa de adorar ao Senhor e começa a reclamar, a murmurar, choramingar, a blasfemar. De certa forma, isso é recebido pelo diabo como louvor e adoração. Quando o diabo tentou Jesus, disse: te darei tudo o que você vê, todo o reino, toda a glória da terra, se prostrado me adorares. E Jesus disse: somente ao Senhor Deus adorarás. Nós precisamos compreender que somente Ele é digno da nossa adoração, e é por isso que estamos aqui, é por isso que nos rendemos a Ele, é por isso que reconhecemos o seu senhorio, os seus atributos, como Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Diga: Deus, eu te adoro. Pai, eu te adoro. Somente Tu és digno de todo o meu louvor, honra e glória. Ou somente Tu és digno de todo o louvor, honra e glória. Já fica expresso que é algo que nós estamos entregando. Então você não precisa dizer meu. Nessa hora nós nos anulamos. Nós precisamos mortificar a nossa carne e colocar o foco do nosso coração só nele, em Jesus, morto e ressuscitado. Ele vive e reina hoje, todo sempre. Diga comigo amém. Aplauda o Senhor. Dá um abraço em quem está perto de você, por favor. Diga: seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que o Senhor fale com você. Glória a Deus, aleluia. Maria, hoje é aniversário do Toninho. Eu tenho um amigo muito querido, eu tenho por ele um grande respeito, e é uma pessoa assim, que eu admiro bastante, que é o Toninho, esposo da Maria. Eu quero deixar aqui os meus parabéns, o meu carinho, desejar muita saúde, alegria, prosperidade, que o Senhor o abençoe com toda sorte de bênçãos, amém? Mas alguém fez aniversário por esses dias, para a gente dar os parabéns? Como é teu nome? Rosana, é isso? Acertei? Rosana, tudo bem? Parabéns, viu? Que alegria! Hoje, olha só, aniversário hoje, domingo, que bacana, então foi uma festa em família, que legal, parabéns, viu? Que Deus possa te abençoar muito, em nome de Jesus. Mais alguém? Tá frio? Olha, quem está aqui é porque ama Jesus mesmo, né? Sinceramente, diga uma coisa: o diabo não falou no ouvido? Não vai não. Fica em casa, está muito frio. Olha, se Jesus vier no calor ou no frio, vocês vão subir, glória a Deus. Diga amém. Queridos, eu gostaria de mostrar para vocês o trabalho bonito que nós estamos fazendo com os nossos adolescentes. Nós temos um grupo já que está crescendo, olha que bonito. Os nossos adolescentes, eles precisam crescer nos caminhos do Senhor, amém? Então eu peço a oração de vocês, e não só isso, o apoio dos pais que têm filhos adolescentes, para que possam estar aqui conosco, e juntos aprender a vontade de Deus para a vida deles, porque depois não adianta chorar. A gente precisa fazer algo desde muito cedo. A Bíblia diz que devemos ensinar a criança o caminho que ela deve seguir,
para que quando cresça, fique mais velha, não se desvie deste caminho. Então o que nós ensinamos não é religião, o que nós ensinamos é Jesus. Amém? Jesus não é religião. Uma outra coisa eu gostaria de falar que temos 2 células que estão bombando, e temos a célula lá na casa do Juninho e da Samily, do Hamilton e da Rose, e eu estou cuidando desta célula. Foi apressado, calma aí, eu chamo. E esta é outra célula que nós temos. Esta aí é do Fabrício e da Gabi, eles são os líderes desta célula. Por enquanto lá na célula, na primeira, eu estou lá. Eu aprendi a amar esse povo. Que povo especial. E nós vamos, em nome de Jesus, esta semana, abrir mais 2 células. Amém? E eu peço que vocês orem por isso também. E toda a igreja precisa fazer parte de uma célula, e nós estamos orando para ter uma célula perto da sua casa. Quem sabe você vai ser um líder, quem sabe você vai ser um anfitrião, oferecendo o barquinho para Jesus, a sua casa para Jesus, né? A gente vê lá que quando Pedro ofereceu o barquinho para Jesus, ele teve a maior pesca de toda a sua vida. A Bíblia chama de pesca maravilhosa. Obed-Edom, quando recebeu a Arca da Aliança, diz a Bíblia que eles viveram uma prosperidade sobrenatural. A bênção de Deus repousou de uma forma especial ali sobre a sua casa. Amém? Uma outra coisa, nós tivemos o casamento esta semana do... Qual vai? Do Rony? Não, é do Breno e da Mirella. Olha ali, esse menino foi lavar o cabelo e ele lavou com Clarol, com Cândida. Aí ficou desbotado daquele jeito lá. Parece o Belo, não parece? Olha só. Gente, deixa eu falar uma coisa, aproveitando que a foto dele está aí no telão. Algumas pessoas me falam assim: pastor, mas não é muito cedo para essa jovada casar. Eu falo: olha, o que eles não podem fazer é ficar por aí defraudando as meninas ou defraudando os meninos. O que eles não podem é estar por aí no mundo vivendo uma vida carnal. Então, o nosso desejo é que Deus possa abençoar esta união, e que eles possam caminhar na presença de Deus. Eles fizeram o curso de de pré-casamento, como é que vocês chamam, de noivos, com o Daniel e com a Michele. Olha como que é sério esse negócio. E eles então se casaram no sábado, ontem. Então parabéns aí ao Belo e à Bela. Tá bom? Deus abençoe. O Rony e a Elisângela também se casaram. Olha só. Muito legal, né? Depois de 21 anos de união estável, eles agora formalizaram a união, não é? Sempre tem aquela boca dura que fala assim: mas para que casar? Já está casado. De fato, existe já o direito marital. Mas a gente que caminha com o Senhor, a gente quer ser abençoado por Deus. Então, é um dia especial onde o desejo da mulher se realiza. A mulher pode não falar nada, mas existe um desejo no coração dela de que o seu amado possa assumi-la publicamente diante de testemunhas, diante de um sacerdote, diante de Deus. Então, é a realização de um sonho, não é? E olha, a gente faz do simples especial. Eu quero deixar aqui o nosso carinho para Carol, que se esforçou muito, junto com a equipe dela, para que pudesse estar organizando tudo, né? Ela que cuidou da parte da decoração junto com a sua equipe. Eu não sei
quais são as pessoas, mas parabéns então para todos da equipe, tá bom? Então, felicidades aos recém-casados. Eu acredito que Deus tem assim coisas lindas, porque olha, o casamento, quando você fecha as brechas e estabelece algumas coisas na sua vida como prioridade, por conta do temor que você tem no coração pelas coisas do Senhor, as bênçãos acontecem. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguma coisa aí? Então tá bom. Quem trouxe hoje o cadastro, eu gostaria que vocês deixassem ali no balcão da frente. É importante você preencher essa proposta de membresia, porque nós estamos alimentando o sistema e estamos atualizando. Então, suas informações são confidenciais e serão usadas apenas para efeito de cadastro como membro ativo da Igreja da Fé Cristã. Nosso sistema está alinhado com a lei de proteção de dados pessoais, tá bem? Você pode ficar tranquilo. Desse lado, primeira vez, tem alguém? Desse lado aqui, primeira? Ali, de vermelho, quem é você? Ney. Tudo bem, Ney? Seja bem-vindo, viu? Um grande abraço. É convidado da Cimeia? É amigo da Cimeia, é nosso amigo. Que Deus possa te abençoar muito. Aqui, Osana. É isso? Rô? Com R? É que a gente é crente, tudo vira Osana, Osana, não é? Rossana. Falando em Rossana, tem a Rossane lá atrás, não é? E a Janaína. Quem que está do seu lado aí, Janaína? Oi, querida. Vem passar frio com nós? Veio, Lá na tua terra é quente ou é frio? Lá é frio também, né? Mais frio do que aqui? Igual. Mas fez bem de vinho, tá bom? Um beijo no seu coração. Manda um abraço e um beijo para Cintia, tá bom? Para o filhão, Gabriel, né? Para todo mundo lá, tá bom? Eu vi essas duas passeando na rua do mercado, gastando esse final de semana aí, viu? Oi. Primeira vez, como é teu nome? Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Deus abençoe muito você. Tudo bem? E você também é primeira? Segunda, né? Como é teu nome? Primeira. Como é teu nome? Dois Sérgio? É para confundir o pastor? Dois Sérgio, tá bom. Legal. E aí, como é que tá as pernas? Deus curou a irmã, daí o pessoal fala assim, mas pastor, será que curou mesmo? Ela está andando, o pessoal vê ela andando na cidade. É porque ela não andava normal, né? Ela andava assim, ó. E agora anda normal. Vamos botar o segundo testemunho da Ana aí para a gente ver. Vamos chorar de novo. É do testemunho. O pessoal fala, não era aleijada nada. Amém. Vamos ver o testemunho da Ana. Vamos ver. Eu cheguei aqui, eu não sentia nem os dedinhos do pé. Do joelho para baixo, a minha perna era totalmente imóvel, não sentia nada. Podia bater nela que ela não existia. Era uma perna que não existia. Aí o joelho não dobrava, só andava com a perna esticada, tinha que fazer as coisas com a minha perninha esticada. Quando eu saí daqui, eu saí com a minha perninha, era uma maior do que a outra. Minha perna era uma maior do que a outra. E eu saí daqui com minha perninha dobrando os dedinhos. E hoje eu dobro minha perna. Hoje eu ando.
Hoje eu sinto meus dedinhos, ando de chinelo. Eu não andava há muitos anos de chinelo, porque eu não tinha os dedos no banco, sabia? Hoje eu só quero andar de chinelo. Sou muito gratificada a Deus, muito mesmo. Quem não acreditava na cura, que acredite, porque Deus existe. E Ele tem a capacidade de curar você. Confia em Deus, venha, segue o Senhor. Pode ter certeza que Ele vai te curar também, assim como também fui curado. Pode deixar. Ok, Gênesis capítulo 30, versículo 27. Gênesis 30, 27. Vamos falar rapidamente sobre como prosperar pela vontade de Deus. Diga, a vontade de Deus, que eu viva uma vida abençoada. E só tem uma forma de você viver uma vida abençoada, é abrindo o coração para Jesus entrar. Amém? Tudo bem, Pê? Olha a Pê ali, que saudade. A Pê também é muito especial. Amamos demais a vida da Pê. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse mais: determina-me o teu salário e tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o seu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: não me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si Jacó, e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Pai querido, fala conosco e confirma a tua palavra, em nome do teu filho Jesus. Amém. Aqui nós encontramos alguns princípios importantes. Sempre quando você ler a Bíblia, não leia a Bíblia sozinho, dependa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te esclarecer, vai te mostrar, vai te revelar aquilo que está no coração de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre este homem chamado Jacó. Vocês conhecem a vida dele. Uma vida de trapaças, de engano, de mentira. E ele então colhe boa parte daquilo que ele plantou com o seu sogro Labão. E ele vivencia então experiências ruins por conta daquilo que ele plantava. Mas Deus estava trabalhando no coração dele, e este trabalhar de Deus é um processo.
Tem coisa na vida da gente que está dando certo, tem coisa na vida da gente que não está dando muito certo. Então nós precisamos buscar a Deus para que o seu Espírito possa nos mostrar no que é que podemos melhorar. Porque quando nós nos posicionamos diante de Deus, nós vivemos uma vida de bênção. Então olha só, alguns princípios interessantes dentro deste texto. Primeiro, o próprio Labão, o próprio sogro, reconhece que depois que ele começou a trabalhar, para ele, o seu rebanho prosperou, cresceu, aumentou. E no capítulo de número 30, no versículo de número 27, diz: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Não porque Jacó merecia, é pela graça mesmo, é pela misericórdia. Tudo que Deus dá para nós não é porque a gente merece, a gente está muito longe de merecer alguma coisa, é pela graça. Graça fala do favor imerecido. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Imagina só, você carregando Deus na sua vida, e você vai trabalhar para alguém, e aquela pessoa então começa a prosperar, começa a crescer, começa a ser bem sucedida, e ela diz: isso que está acontecendo na minha vida é por tua causa, é por conta de Deus, do Deus que você serve. Está entendendo como é sério ser de Deus? Você carrega Deus com você. Então, se você vai para algum lugar onde a glória de Deus não está lá, você tem a responsabilidade de levar a glória de Deus para aquele lugar. No versículo de número 28 é interessante, porque eles entram numa negociação. Determina-me o teu salário e te darei. Imagina só o teu patrão chegar para você e dizer assim: quanto que você quer ganhar que eu te pago? Foi isso que ele falou aqui. Então, isso precisa ficar claro para nós. Quanto é que você quer receber? Guarda um segredo. Não deixe outras pessoas dizerem quanto você vale. É escrito com tinta invisível na tua testa quanto você vale. Então nós precisamos compreender que, quando nós entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida e através de nós para abençoar o outro, nós vamos ser bênção então na vida dele, e vai existir um retorno. Você não vai viver uma vida de limitação, de bloqueio, de impedimento. E no versículo de número 29, ele diz: então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como passou teu gado comigo. Ou seja, compara os outros trabalhadores comigo. O teu patrão pode fazer um comparativo, porque olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em nosso tempo, não digo todos, mas uma grande maioria, os crentes hoje são rotulados como gente ruim de trabalho, que não pode confiar, que é de difícil convívio. Então veja bem, nós precisamos analisar isso, porque você não pode se comparar à média de outras pessoas. Por onde quer que você passe, as pessoas têm que olhar para você e ver que você é um exemplo positivo e não negativo. Você tem que ser um modelo. Um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje, sabe qual é? Crise de referencial. Falta espelho. Então você tem que ser honesto, sincero, verdadeiro, transparente, íntegro. Você tem que ser convertido, não só dentro da igreja, que é fácil levantar a mão, dar glória a Deus, pular, dançar. Eu quero ver lá fora.
precisamos dar testemunho aos que são de fora e principalmente aqueles que convivem mais conosco. Preste atenção. Todos aqueles que trabalham com você estão de olhos em você. Você engana poucas pessoas durante pouco tempo, muitas durante muito tempo, mas não todos durante todo o tempo. Se você falar que é convertido hoje lá onde você trabalha, eles vão acreditar. Tem gente que quando fala, eu vou numa igreja, as pessoas dizem, o quê? Você? Está louco? Não pode ser. Por quê? Por conta do testemunho. No versículo de número 30, diz assim: porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa. Olha só, ele tinha clareza de objetivo. Ele sabia o que queria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que quer para a sua vida? Você sabe o que quer para você? Porque se você não tiver um destino, qualquer caminho serve. 31. E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, não me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Olha só, ele estabelece uma condição. Qual a tua condição? Não sei. O nosso problema é ser indefinido. Então qualquer coisa serve. Tudo que vier é lucro. A gente se conforma com as migalhas que caem na mesa. E a gente depois reclama, porque a vida não sorri para a gente. Então note, olha só, ele dava testemunho, trabalhando para Labão. Labão chega e fala com ele e diz assim, quanto é que você quer ganhar? Ele não quer perder Jacó para um outro patrão. E ele tem clareza de objetivo. 31. E disse ele, então disse Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Então condição aqui. Passarei hoje por meio do teu rebanho, separando todo o gado salpicado, malhado. Ele falou, a minha paga do salário vai ser este. Mas o versículo de número, e aqui é interessante, isto será o meu salário. Quer dizer, diante dos olhos de Labão, era algo assim, muito pequeno. Era uma proposta absurda. Mas ele estava vendo isso pela ótica humana. Jacó, ele estava desenvolvendo o sobrenatural de Deus na sua vida, e ele estava vendo agora pela ótica espiritual. Como é que você vê a tua prosperidade pela ótica humana? É crise, limitação. Você é levado pelos informativos dos jornais. É uma crise mundial que vai se estabelecer, que vai nos alcançar, que vai destruir a economia. Preste atenção, eu não sei o que está para acontecer. Eu só sei que Deus sempre cuidou e vai cuidar dos seus. Então olha, 33, assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Olha só, ele já tinha uma convicção dentro do coração dele sobre o agir de Deus. E a gente fica preso, limitado, bloqueado, atravancado, porque a nossa fé está no patrão, a nossa fé está na empresa, está no marido, está no governo, está numa aposentadoria, numa pensão que está para sair. Então nós colocamos a nossa expectativa em tudo, menos em Deus. Então você tem altos e baixos, você vive prosperidade lá atrás, de repente você vai viver a crise.
Você dá um passo para frente, 2, 3 para trás. Mas ele tinha uma convicção já dentro dele. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Ou seja, você vai ver. Você vai se arrepender. Agora ele disse: tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Olha a integridade dele. Ele está aprendendo a ser honesto. Algo está mudando na vida de Jacó. Aumenta um pouquinho só para mim o retorno, por favor. 34. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. Você tem certeza da proposta que você está me fazendo? É isso mesmo? A gente pode apertar a mão? E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos. Olha só, olha o sentido da prosperidade. Ele está construindo com a sua família. Muitas vezes em casa é assim, né? A mulher trabalha, é o dinheiro dela. O marido trabalha, é o dinheiro dele. O filho trabalha, é o dinheiro do filho. Quando a gente compreende o que é construir em família, a coisa muda de sentido. Porque Deus, Ele não vai abençoar um coração egoísta. Ele vai abençoar um coração que é coletivo. Um coração que quer compartilhar daquilo que recebeu. E o interessante, eu não vou ler o texto, mas diz que Jacó teve uma estratégia. E eu acredito que foi até Deus que deu essa estratégia para ele. Ele pega uma vara verde, ou varas verdes de álamo, e ele faz desenhos nestas varas e coloca lá nas pias, aonde o gado bebia água. E quando o gado bebia água, ele ficava lá olhando aquelas varas verdes desenhadas. E o que acontecia? Os gados que nasciam todos malhados. De modo que a Bíblia diz, no versículo de número 42, mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentas. Deixa eu falar algo a vocês. A gente tenta ter uma estratégia nossa, mas é o Espírito Santo que vai te dar sabedoria, estratégia e discernimento. Você vai orar e vai falar para Deus: Deus, eu não quero mais viver na crise financeira, na dívida, na inadimplência. Eu não quero mais viver atrasando pagamentos. Por quê? Quando você prejudica uma pessoa, você vai colher isso, você vai ser prejudicado também. Aí você diz: pastor, mas eu não atraso porque eu quero. Eu sei. Mas tem gente que atrasa por conta de um vício. Agora, quando a gente começa a crescer em Deus, a gente fala: olha, eu quero pagar minhas contas, se possível até adiantadas. Se quiser pagar na data, paga, mas tem gente que vai ter condições de pagar adiantado. Tem gente que vai começar a ver a sua vida prosperando a partir do momento que Deus entra na sua vida. A partir do momento que Ele diz: Deus, a Tua palavra diz que o Senhor nos abençoou com o dom da prosperidade, e eu preciso do dom da prosperidade. Então note, Deus quer ver o seu povo abençoado.
como se fosse um pai. Quando o filho se queixa de que as coisas não estão bem, que ele está para ser despejado, perdeu o carro porque não conseguiu pagar o financiamento, porque a casa vai a leilão, porque não conseguiu pagar o imposto. Um pai se entristece. A Bíblia diz: vós que sois carnais, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará bens ao que o buscam. Então eu creio que Deus, Ele te ama. E quando você mudar a tua mentalidade, de acordo com Romanos 12, 2, a sua vida vai prosperar, em nome de Jesus. Então você tem que ser um inconformado. Porque se você olhar para a tua condição, você fala: não, eu não vejo saída. Mas eu não quero a minha saída. Eu quero a saída, a resposta e a solução que Deus pode dar para a minha vida. Então, quando a gente pensava de um jeito, a gente recebia de acordo com a limitação da nossa fé. Muitas vezes era por conta da dúvida, incredulidade e descrença. A partir do momento que a gente começa a olhar para Deus e ver que Deus é um Deus amoroso, galardoador, presenteador, abençoador, a gente vai viver uma outra realidade. Ao invés de a gente viver se queixando, a gente vai dizer: eu tenho motivos para glorificar a Deus. E olha só, pequenas conquistas para nós já significa muito, não é verdade? Pequenas coisas para nós representam muito. A gente vê nestas pequenas coisas o amor do nosso Deus. A Bíblia diz que se nós formos gratos, reconhecer, se formos fiéis nas pequenas coisas, Ele vai nos colocar sobre grandes coisas. Então vamos ativar nossa fé, amém? Vamos separar uma oferta de amor ao Senhor esta noite. Separa o teu dízimo, separa uma semente. Vamos plantar na obra de Deus. Vamos abençoar vidas, almas, gente, pessoas. Vamos abençoar este ministério para que continue de portas abertas. Nós temos o nosso Pix em tela, o QR Code. O nosso Pix é o nosso CNPJ, o CNPJ da igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode fazer o seu Pix agora, durante a semana. Você pode fazer a tua transferência, depósito bancário, ou até mesmo você pode entregar na administração da igreja. Você que é de Bragança ou de qualquer outro lugar, você pode fazer o seu Pix agora, através da chave que estamos passando para vocês. Amém? Deus abençoe. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Dos quem fez as promessas, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender
existe dor. Estenda as mãos aqui em direção ao altar. Diga assim: Senhor, nós queremos abençoar estas ofertas em nome de Jesus. Abençoe cada semente, os dízimos, cada irmão, cada irmã, aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam contribuir, aqueles que não tinham, aqueles que não quiseram. Que a tua bênção seja sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um sonho, um projeto de vida de ter o seu próprio negócio. Que a tua bênção seja sobre todos. Diga comigo, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Queridos, eu hoje estive na casa do pastor Adailton e fui muito abençoado com essa visita aí, né? Pastora Neuza, a gente almoçou juntos hoje, uma feijoadinha deliciosa, aquela couve da horta, não é? Foi maravilhoso, viu? Aquele pudim delicioso. Deus abençoe muito vocês, tá bem? E hoje é aniversário do Alex também, né? Liguei para ele e não consegui falar, mas deixei uma mensagem gravada para ele, tá bom? É filho da Dirce, do Everaldo, é muito querido também por todos nós. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Me achou, diga amém. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 em diante, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua casa e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até aí, diga comigo, amém. Pai, continue falando conosco. Abra o nosso coração, desarma a nossa mente, para que possamos receber aquilo que tu tens para nós, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja, e assim será. A igreja dos nossos dias, ela não entende com clareza o que é ser abençoado. E para você ter uma compreensão melhor, você precisa entender a importância que está por detrás daquele que te abençoa. Porque tem gente que prioriza a bênção. E o mais importante não é a bênção, é quem te abençoa. E existe uma discussão no campo teológico sobre quem merece e não merece a bênção. Porque parece que existem alguns filhos privilegiados, favoritos. E Deus não tem nem filhos privilegiados e nem favoritos. Ele tem filhos mais dedicados. Então nós precisamos compreender o propósito de Deus para a nossa vida, para vivermos aquilo que Ele tem de forma especial para cada um, de acordo com a sua missão. Todos nós, na verdade, queremos ser abençoados. E nunca se falou tanto em bênção como se fala hoje em nossos dias. De modo que as pessoas estão correndo para as igrejas para receber alguma coisa, mas estão se esquecendo de Deus. Deus está sendo colocado à parte, de lado. Eu não sei se você já fez isso,
mas é uma cultura que está instalada em nosso meio. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai falar mais da bênção do que do abençoador. Então, não é pecado falar daquilo que precisamos para a nossa vida, das carências, das precisões, mas muitas vezes nós estamos assim tão obstinados por aquilo que é da terra, que nós ignoramos aquilo que é do céu. Então nós vamos tentar entender nesta noite a importância da bênção de Deus sobre a nossa vida. Qual a nossa luta? Trazer Deus para a nossa dimensão, ao invés de entrar na dimensão de Deus. E nós então chegamos e vamos orar, e muitas vezes a oração que fazemos é uma tentativa de filosofar com Deus, brigar com Ele, discutir, porque não entendemos os motivos daquilo que nos sobrevém. E tudo que fazemos não é oração, nós chamamos de oração, mas deixa de ser, porque são queixas, lamúrias, reclamações. Isso vem dos filhos, isso vem das filhas, isso vem dos crentes, daqueles que dizem que creem, mas na verdade nós não cremos, porque o coração muitas vezes está cheio de dúvida, de incredulidade, de descrença. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Mas que glória é esta? Porque o que nós queremos é materialização de alguma coisa, e isso vai nos contentar. Então nós queremos trazer Deus para a nossa dimensão, a dimensão das emoções, dos sentimentos. Preste atenção, você não tem que trazer Deus para a tua dimensão, você que tem que entrar na dimensão de Deus, que é uma dimensão de fé. Se você pudesse ouvir a voz de Deus, Deus diria: filho, aquieta-te na tua alma, confia, eu estou no controle de tudo, você é um filho amado, eu não descuido de você, estou dirigindo os teus passos. Você ainda é teimoso, você quer fazer a sua vontade, tem coisa que eu vou permitir, eu sei que tem coisa que vai doer, mas é assim que você vai aprender o valor da disciplina. Tem coisa na terra que o céu não pode concordar. Então você precisa se alinhar à minha vontade, ao meu propósito, à minha palavra. E o que nós fazemos então? Nós queremos trazer Deus para a nossa dimensão, para aquele quarto depressivo, só angústia, insegurança, medo, ressentimento, raiva, ódio, desejo de vingança, espírito não perdoador. E nós queremos trazer Deus para esse ambiente, ficar perguntando: Deus por quê? Deus por quê? Deus por quê? Não pergunte a Deus por quê, pergunte para quê. Porque todos nós estamos num processo de aprendizado. Se você demorar para aprender, vai sofrer mais. Então vai para a cruz mais cedo, morre para você mesmo, se entrega. Você não consegue a bênção sem Deus. E tem muita gente que pensa que é só vir, receber uma oração,
uma unção com óleo, uma bênção, e está tudo certo. Assim seria fácil demais. Sabe o que Deus quer de você? Cumplicidade com Ele, compromisso com Ele, aliança com Ele, acordo com Ele, pacto com Ele. Então tem gente que quer prosperidade sem Deus. Eu quero continuar vivendo a minha vida, fazendo o que eu quero, do jeito que sempre foi. Isso não é prosperidade. Você sabia que tem muito rico aí fora no mundo, que tem dinheiro, mas não é próspero? Não dá para ser próspero sem Deus. Não é só ter dinheiro. A Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então é mais do que isso. É mais do que o fator econômico, financeiro e material. É reconhecer que tudo aquilo que temos e tudo aquilo que vivemos é pela sua infinita graça, misericórdia, bondade, fidelidade, generosidade e amor. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. É interessante porque um dia Esaú chegou na sua casa, muito cansado, vários dias fora. Estava com fome. E o seu irmão Jacó estava cozinhando, preparando lá um guisado que estava cheirando tão gostoso como a feijoada da Neuza hoje. Aí ele chegou e ele disse assim: olha, eu faria qualquer coisa por um prato de comida. Aí Jacó, muito esperto, disse qualquer coisa. Ele disse qualquer coisa. Ele falou: me dá a sua primogenitura. E ele foi e entregou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Talvez para ele naquele momento fosse uma brincadeira, mas Jacó levou a sério, até receber a bênção do seu pai Isaac antes de morrer. E por conta disso ele teve que fugir de casa, teve que ir para a casa de Labão, teve que passar por tantas situações, e Deus foi tratando com ele. Guarda isso, Deus trata com todos nós. Eu já passei pelo Vale do Oleiro, passei e passo. Muitas vezes Deus diz assim: eu vou mandar ele para lá. Aí quando você está no Vale do Oleiro, você pergunta: para que, Senhor? Estou aqui no Vale do Oleiro. Qual a minha teimosia? Me fala. Onde eu sou cabeça dura? Onde eu sou teimoso? Onde eu sou rebelde? Olha, essa questão do orgulho é terrível. Porque a maior parte de nós paga um preço muito alto por conta do nosso orgulho. Nariz empinado, topete levantado e peito estufado. Ó, aí chega o Espírito Santo com alfinete, faz assim, ó. Aí a gente passa a ser o mais humildezinho da face da terra. Mas é só a coisa melhorar que a gente estraga de novo, azeda de novo. A vida é uma roda gigante. Quando a gente está em cima, não pode cuspir em quem está lá embaixo, porque vai chegar uma hora que a coisa vai inverter. Você vai estar lá embaixo e alguém vai cuspir lá de cima em você. Então, Jacó, ele recebeu, de certa forma, a bênção, a primogenitura, o direito de primogenitura, porque o irmão lhe deu, porque ele enganou Isaac e roubou a bênção, se passando por Esaú. Mas a coisa mudou quando ele encontrou com um anjo.
e ele lutou com o anjo. Aquele anjo era o Senhor. Existe um fenômeno no Velho Testamento chamado teofania, quando o Senhor se manifestava. Então vocês conhecem a história, quando ele não soltava: eu não te solto enquanto não me abençoares. Aí vocês querem bênção e fica assim: Deus me abençoa, Deus me abençoa. Preste atenção, você não é intenso, você não é determinado, você não é posicionado. A bênção não vem assim. Ele agarra o anjo, ele agarra o Senhor. E a luta foi feia. Estava virando a noite. Eu não te solto enquanto não me abençoares. Mas ele já não tinha sido abençoado? Bem, teoricamente sim. Mas ele entende que a verdadeira bênção tinha que vir do próprio Deus. Aí ele é tocado na altura da sua cintura, desconjunta a sua perna. A partir daquele dia ele começa a mancar. E foi um sinal de que ele lutou com o anjo. E sabe o que ele recebeu? Um novo nome. Teu nome não será mais Jacó, mas será Israel, povo de Deus. Preste atenção. Deus mudou o seu nome. Sabe o que significa isso? Ele recebeu a partir daí uma nova identidade. Tudo que você precisa para viver o que Deus tem para você é uma nova identidade em Deus. Porque a palavra diz: sê tu uma bênção, Abrão. A partir daquele momento, ele não podia mais duvidar de que Deus era com ele e de que a bênção ia ser confirmada na sua vida. Mas tudo é uma questão de tempo. A gente não quer para ontem, a gente não quer para amanhã, a gente quer para ontem. Não, Deus, não dá para acelerar o processo aí. Eu estou sofrendo demais. O Senhor tem que fazer agora. Mas o que a gente está vivenciando é porque a gente plantou, e plantou durante muito tempo. E a coisa leva tempo. E a coisa leva tempo. E a coisa leva tempo até acontecer. E a gente então quer que as coisas mudem do dia para a noite. As coisas não vão mudar do dia para a noite. A não ser que Deus queira. O nome disso é milagre. Mas a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é semelhante a um agricultor que saiu a plantar a sua semente. Ou seja, tudo acontece de acordo com o processo. E você tem que saber esperar esse processo. Você tem que se submeter ao processo. Porque enquanto você se submete ao processo, você está sendo tratado. Na crise você tem que dizer: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Porque em muitos momentos você diz: pastor, está demorando. Isso significa: eu duvido. Pastor, eu não estou vendo nada. Eu duvido. Pastor, o senhor não acha que já era para ter acontecido? Eu duvido. A bênção, tem gente que fala dela como direito adquirido. Agora nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Coloca para nós Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz assim: para que a bênção de Abrão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha só que interessante, Paulo linka a história de Abrão a uma promessa dada pelo Espírito.
Ou seja, tudo que nós vamos receber da parte de Deus só vai ter sentido para nós se o Espírito Santo nos revelar. A bênção é o endosso de Deus, o aceite de Deus, a liberação de Deus. Antes de qualquer coisa, busque a vontade de Deus. Faça o que é do agrado de Deus. Você está procurando por coisas aí fora que está dentro de você. A resposta, a saída e a solução não está aí fora. Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar. Mas para isso você tem que se trancar com Ele. Quando nós vemos Jesus dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, porque em secreto Deus responde. Tudo que Ele está querendo dizer é que nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos nos alimentar desta comunhão com Deus, porque aquilo que vamos receber é a consequência, a finalidade é vivermos o amor de Deus. Você sabia que adoração na Bíblia tem vários significados, mas um deles é entendermos que adoração nada mais é do que o amor respondendo ao amor. É por conta disso que existe uma entrega, uma doação, um sacrifício, onde você deixa de viver para você e você passa a viver para Ele, onde você entende que Ele quer estar com você. Olha só, se lembra como era lá no Jardim do Éden? Não era o homem que ia se encontrar com Deus, é Deus que descia na viração do dia para falar com o homem, para cumprimentá-lo, para ver o que ele tinha feito. Deus tinha comunhão direta com o homem. E esta comunhão foi restabelecida através de Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário por nós e paga o preço do nosso pecado. Ele nos reconcilia com Deus. E agora nós temos acesso ao novo e vivo caminho. E o autor de Hebreus diz que nós devemos entrar com ousadia. Só que quando você não entende isso, você não vai estreitar o teu relacionamento, a tua amizade, a tua comunhão com Ele. E a pior coisa é a gente querer alguma coisa de alguém que a gente não anda com ela, não é próximo. Por exemplo, se eu pedir alguma coisa para você hoje e eu não te conheço direito, você vai me dizer não. Mas se eu caminho com você, e você comigo, e você conhece meu coração, você sabe que eu sou movido por uma missão, você sabe que ministério é minha vida. Aí você vai dizer: pastor, pode contar comigo sempre. Do mesmo jeito você, olha só, eu me lembro de uma irmã que ela foi vender alguma coisa de catálogo na casa de outra irmã. Eu vou entregar a minha idade agora. Na época ela foi vender catálogo da Christian Grey. Nem existe mais. Só os mais espirituais se lembram desse episódio. Christian Grey. Aí a irmã reclamou, falou: pastor, ela nunca veio em casa, nunca comeu um pedaço de bolo comigo. Vai lá para me vender coisa, ela está interessada no dinheiro que eu posso pagar. E ela está errada? Está certa. Então quando eu ouvi isso, eu falei: Deus, eu compreendo. Eu quero estreitar o meu relacionamento, a minha amizade,
a minha comunhão, a minha intimidade contigo. Tem coisa que eu não chego nem a pedir para Deus. Ontem lá no casamento do Breno, eu não me lembro se era a mãe dele, ela estava com a mão cheia de gordura, e ela estava assim, olhando dos lados. Eu estendi minha mão, peguei o rolo de guardanapo, picotei e dei para ela. Ela falou: lê o meu pensamento. As oportunidades saltam a olhos preparados. Você tem que se treinar. Tudo que Deus pede para você é: se tranque comigo. Você diz: Deus, mas eu não tenho tempo. Mas não esquece de me abençoar. Olha, não esquece de fazer aquilo que eu pedi, viu? Vou fazer um jejum na quarta-feira. Aquele jejum é passar fome. Porque o jejum não é para você fazer barganha com Deus. O jejum serve para tratar você, para te tornar mais sensível, para ouvir a voz do Espírito. Mas pastor, está errado a gente jejuar por alguma questão? Não. Vemos na Bíblia que as orações acompanhadas de jejum são ouvidas. O que eu estou falando é da motivação do teu coração. Eu vou jejuar porque eu vou levar meu currículo na empresa. Preste atenção. Assim está fácil. Um jejum. E olha o jejum. Ele diz meia-noite: Deus, eu quero entregar o meu jejum até meio-dia. Ele acorda faltando 15 para meio-dia. Não, eu vou lá, jejuei, Deus vai me dar um emprego. Tem irmão que chega para mim e fala: pastor, o senhor pode orar para eu passar no vestibular? Eu falei: estudou? Falou: não. Eu falei: não, posso orar. Você quer que o Espírito Santo sente lá e faça a sua prova? Então, pastor, eu creio que ele tem esse poder. Não é assim que faz. Tem irmão que chega aqui: pastor, tentei passar no exame de carta de motorista, CNH, levei bomba 5 vezes. O senhor não pode orar para eu passar? Eu falei: posso, irmão, mas é habilidade, é concentração. A pessoa chega lá e fica nervosa. Ó como que é o Satanás. O cara está lá já, assim ó. Já levei bomba 5 vezes. Aí vem um capeta do inferno e fica no ouvido dele. Qual é o instrutor, o examinador? E esse cara aí é o pior que tem. Ele reprova todo mundo. O cara falou: pronto, vou ser reprovado. Sempre tem um vampirão para grudar na jugular, roubar nossa fé. Para com isso. Presta atenção, cuidado com quem você se relaciona. Porque tem gente que é desse jeito. Você está lá cultivando a tua fé, crendo que Deus vai fazer. Chega um desavisado. Eu falei: rapaz, estou orando, mas Deus não responde. Deus não faz nada. Estou até pensando em parar aí na igreja, não está funcionando. Preste atenção, eu não venho para a igreja para receber alguma coisa de Deus. Eu venho para a igreja para dar. Eu venho aqui para oferecer a minha vida. Eu venho aqui para dizer: é teu o meu louvor, a minha adoração. Eu venho aqui porque eu te amo. Faça calor ou faça frio, chuva ou neve. Falou em nevar, eu olhei para o garoto ali, não é nada do cabeça branca ali. Filho, deixa eu te falar um negócio. Nessa idade, você quer dar um trato, né? Mais para frente, você quer passar preto. Tinge aí, amor. Vamos passar uma cor. A maior parte das crises e embaraços da vida é porque a pessoa não busca uma direção de Deus para as suas decisões. Pastor, você pode orar por mim? Eu falei: quer que eu ore pelo quê? Então, pastor, comprei uma televisão 85 polegadas, eu estou com dificuldade de pagar. Você orou e pediu para Deus uma direção? Eu falei: não. Eu fui na loja, minha mulher chama Espírito Santo. Ela falou assim: leva a TV. Eu quero. 85 polegadas. Aí tem problema para pagar a TV. E aí? Não, vai buscar uma direção do Espírito Santo. Fala: já tem uma TV.
já tem 2 TVs, já tem 3 TVs. Mas é algo que a gente quer para nós. Carro. Vou trocar o carro. Mas por que eu vou trocar o carro? Não, porque o irmão lá trocou. Porque a irmã lá trocou o carro. Aí então, porque ela trocou, você quer trocar também. Motivação errada. Ó, no momento, tua situação financeira não te favorece. Então você não pode se endividar. Você não pode gastar mais do que você está ganhando. O que o outro carro vai fazer é o que esse faz. Mas espera aí, pastor. Eu quero um agrado, ostentar. E nós somos assim, gente. A gente sai para comprar um tênis. A gente chega com 3 pares, meia dúzia de meia, um cinto. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? O vendedor é treinado para te vender. E você é despreparado para economizar o teu dinheiro. Dá valor para o teu dinheiro. Eu saí para comprar um tênis, é um tênis. E outra coisa, existe o auditivo, o visual e o sinestésico. Então, eu como auditivo, eu chego lá e vou olhar o sapato. Aí tem que colar um vendedor, parece que a gente vai roubar a loja, né? Já viram o do senhor? Eu digo, hã? Já viram o do senhor? Pois já. Mas ele quer dizer outra coisa. Aí ele gruda. O senhor quer para quem? É para você mesmo? Que modelo o senhor está procurando? Você está procurando? Qual a faixa de preço? Eu falei, se incomoda se eu olhar? Se eu precisar eu te chamo, tá bom? Mas parece uma alma penada, onde a gente vai, o vendedor vai atrás. E ele não vai vender para quem é auditivo. O auditivo é assim, ó, gostei desse, quanto custa? Tanto. Pega para experimentar. Aquele par, ele traz 10 diferentes. Olha o Satanás aí. 10 diferentes. Aí você experimenta e fala, nossa, gostei desse. Não, faz um crediário aí. Né? Você paga parcelado. Aí arrebenta a pessoa. Olha o vendedor de sapato lá. É assim ou não é? É desse jeito, irmão. Mas tudo na vida é assim. Teve um irmão que foi comprar um carro, comprou de noite. Fala para mim, de noite é hora de comprar carro? Ele comprou o carro dos Flintstones. Sabe, tudo podre no assoalho. E aí, Fred, olha só, o nosso carro não tem assoalho. Tinha que refazer todo o assoalho do carro. À noite não é hora de comprar carro. Você vai comprar, consulta quem conhece. Leva a verificar motor, câmbio, lataria. Ó, você precisa aprender a valorizar o teu dinheiro. Você sabe o quanto que é fácil ganhar, não é? Então você tem que colocar o Espírito Santo na direção de tudo. Deus, eu quero comprar um jogo de cozinha. Mas pastor, esse é um negócio tão pequeno, vou incomodar Deus com essa demanda. Preste atenção, Deus se alegra quando você depende dele para tudo. Deus, eu vou comprar essa TV, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo outro. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando eu estava entrando para o ministério, eu tinha um valor pequeno para comprar roupa. E eu fui sair de casa, eu disse, Deus, eu preciso comprar isso, isso e isso. E uma voz disse, o dinheiro não vai dar para você comprar tudo isso que você quer. Porque é assim que funciona o diabo. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Estou passando na rua do mercado. O Carlos me chama, ele tinha tem várias lojas hoje na cidade, mas na época ele estava começando 1 ou 2 lojas.
Ele falou, Alberto, entra aqui para ver a compra que eu fiz. Ó, compra isso, compra isso, compra isso, eu faço para você preço de custo, eu te dou um desconto. Quando eu tirei o dinheiro do bolso, era exatamente aquele valor que eu tinha para pagar a compra. Olha, se você crê na forma que o teu Deus trabalha, você vai ficar surpreendido. Tudo que Ele quer é que você seja dependente dEle. Ó, pai não quer controlar a tua vida, mas Ele quer que você pergunte. Ele tem mais experiência. Ele vai dizer para você, filho, é um bom negócio, é um mau negócio, não faça. Filho, faz que vai dar certo. Então tudo nós precisamos pedir direção para o Espírito Santo. Ó, aquilo que não dá certo na nossa vida é porque a gente não pediu direção. E a gente faz assim, ó, Deus abençoa, e a gente acha que está tudo certo. Vamos orar, vamos jejuar, vamos dar um tempo. Acontece muito isso com os jovens. Conhece a moça na quarta-feira. Na quinta-feira fala com o pastor e diz, pastor, estou orando, apareceu uma moça na minha vida. Eu falei, legal. Na sexta já chega de mão dada. Aí fala, e aí, filho? Não, eu orei, pedi direção para Deus, Ele confirmou. Eu falei, mas já? Conheceu na quarta, falou comigo na quinta, na sexta já está namorando. Preste atenção, não é assim que Deus faz. Você está para tomar uma das decisões mais sérias da tua vida. Você não sabe o que é um casamento errado. Pergunta para quem já teve esse problema. Ele vai dizer, espera um pouco, conhece primeiro. Precisa saber como que é o rapaz. Você vai casar com um rapaz que não gosta de trabalho? Eu tenho atendimento no gabinete pastoral, e na frente da menina eu pergunto, viu, qual o seu projeto de vida? Ele falou, projeto de vida? O quê? Não, você está estudando, vai estudar, você pretende se formar, né? Que futuro você quer para você e para a sua futura esposa? Ele falou, você vai levando, né? Mas levando como? Eu moro lá com os meus pais, tem um quarto lá, nós cai dentro, e onde come 3, come 4. A coisa fica muito mais séria, gente. Então, quando a gente precisa ensinar os nossos filhos a fazer isso. Se não, dá um beijo, falou, opa, Deus confirmou. Não é? Falou, coisa boa, é isso mesmo. Você vai ser o amor da minha vida, e daqui a pouco pode ser a frustração, a decepção, a desilusão da vida. Porque tudo aquilo que a pessoa não pede direção de Deus, ela dá com os burros na água. Então a nossa jovada precisa entender como é que funciona a coisa. Não é porque o cara é bonitão, falar, Deus confirmou, não ia mandar coisa feia para mim. Não, é Deus mesmo. Mandou uma moça bonita, falando, não, preciso orar. E a mulher, ela precisa saber esperar. Tem menina de Deus na igreja. Chega e fala para o camarada assim, você quer? Ele fala, só depois que casar. A licença e a certidão de casamento. Ele fala, mas nós vamos casar só daqui 10 anos. Se facilita, sabe o que acontece? A menina não quer casar. O cara não quer casar. Já está vivendo aquilo antes da hora, comeu já merenda antes do recreio. Então a gente tem que entender o que é processo, gente. E saber esperar. Quando nós oramos no grupo de petição,
nós dizemos, existe a oração, que é petição, consagração, dedicação e entrega, é quando a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Tem menina que chega e fala, pastor, eu quero um homem bonito, inteligente e rico. Fala, filho, é muita coisa para um homem só. Você tem que escolher. Ou ele é bonito ou é inteligente. Ou é inteligente ou tem jeito. Não, é difícil. 3 coisas não é brincadeira não, tem que ter muita fé. Mas Deus é bom, né? Deus pode fazer esse milagre. Mas eu fiz essa ilustração, essas ilustrações, para você entender que a maior parte das vezes a gente diz que está buscando a Deus, mas a gente não está. A gente põe a carroça na frente dos bois. Então, vamos buscar a Deus e vamos buscar de forma séria. É uma decisão por toda a vida. Você vai fazer um curso na universidade, na faculdade, ou um curso técnico. É algo para toda a vida, você está decidindo a sua carreira. Não pode ser na empolgação, na alegria da alma, no entusiasmo. Não pode. A coisa é muito séria. Olha o que diz a Bíblia: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a mulher, se tornarão uma só carne. Sabe o que representa? Você vai sair da sua casa, e para você crescer emocional, sentimental, afetivamente, financeiramente e espiritualmente, você precisa sair da casa dos pais. Olha o que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou mostrar. Gente, quem vai obedecer uma ordem assim? Porque nós queremos as coisas muito certinhas. Por isso que Abraão é chamado de o nosso pai na fé. Ele confiou de que Deus tinha o melhor para ele. Tem uma menina na igreja, que já está conosco, já faz muito tempo. E ela conheceu uma pessoa e ela se apaixonou por essa pessoa. E uma vez estávamos conversando e eu disse: olha, não testifica no meu coração de que é uma pessoa para você. Vai orar, vai conversar com Deus. E ela começou então a analisar o garoto. Então o garoto não gostava de trabalhar, acordava tarde, brigava direto com a mãe, xingava a mãe, humilhava a mãe, era ignorante com o pai, preguiçoso, não arrumava a cama, não arrumava a casa, não ajudava em nada. Aí ela falou: pastor, o melhor conselho que eu ouvi do senhor foi para esperar e para olhar para a vida dele. Eu não quero viver isso para mim, eu não quero viver isso para a minha vida. Olha como é sério, gente. Só que nós somos muito apressados. A Bíblia diz assim: aquele que crê, não se apresse. Acha aí para nós. Aquele que crê, não se apresse. Amém? Então você precisa saber esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Só que uma das características daquele que é infantil na fé é que ele é apressado. A gente vai com uma criança no supermercado antes do almoço, ele quer um doce. Aí você diz: olha, eu vou comprar o doce, mas você só vai comer depois que almoçar. Quando você olha para o banco de trás, ele está todo lambuzado, chocolate. Ele não soube esperar o tempo. Achou? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Então nós não podemos, obrigado querido, nós não podemos ter pressa. Deus, Ele vai honrar a sua espera. Deixa eu passar 3 princípios para vocês, agora como filhos de Deus. Busque a direção, creia na promessa e espere a confirmação. Esse é o segredo. Vou repetir. Agora você é filho de Deus, busque direção,
creia na promessa e espere a confirmação. Não confie em si mesmo e nem nos teus recursos. Confia em Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Diga comigo assim: Deus, eu já errei muito na vida e paguei um preço muito alto. Eu não quero mais cometer os mesmos erros. Eu preciso da direção do Teu Espírito para que eu entenda a importância da Tua bênção em mim e na minha vida. Eu não quero mais viver uma vida sem direção, inconsequente, irresponsável. Eu quero, Senhor, a confirmação do Teu propósito para a minha vida. Eu quero a confirmação da Tua vontade para a minha vida. Senhor, me abençoe. Confirme esta palavra profética no meu coração. Porque na minha mente, eu sei que já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas muitas vezes, sou bombardeado nas minhas emoções. E por conta disso, o diabo usa a dúvida para me esfriar espiritualmente e roubar minha fé. Mas eu quero, Senhor, me renovar nesta noite e crer que o Senhor é abençoador, galardoador, presenteador. E eu vou te buscar, não por aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, mas por aquilo que o Senhor é. Eu quero dizer que te amo, que tu és o que tem de mais precioso na terra. Obrigado, Deus, porque fui encontrado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor fará pela fé. Diga: eu coloco, Senhor, diante de ti aquilo que precisa se ajustar, aquilo que precisa mudar em mim. Eu quero me submeter, eu quero me entregar, eu quero te pedir perdão pela minha pressa, intransigência, irresponsabilidade, impulsividade. Me perdoa, Deus. Eu preciso restaurar o altar do meu coração para viver o novo e diferente. E quero te devolver todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus 3 questões pessoais suas, para Deus te dar direção, para Deus te mostrar o caminho, te dar uma resposta. Então, enquanto nós vamos cantar novamente esse cântico, eu quero que você leve muito a sério, porque os céus estão abertos para ouvir você e para te atender e para fazer uma obra linda em você, e depois, através de você, você vai ser testemunho vivo de Deus sobre esta cidade, em nome de Jesus. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos.
Diga: Deus, eu quero te agradecer, porque os céus estão abertos sobre a minha vida, minha casa, meu lar, minha família. Eu quero te agradecer, porque os teus sonhos foram colocados no meu coração. Eu quero caminhar contigo, andar na tua presença e fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo teu milagre na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Corre que calabahashala manayasa. Corre que candare calamanasoche calamanahasha. Abençoa, Pai, cada uma destas pessoas, cada uma destas vidas. Que o teu propósito, Senhor, se cumpra em nosso meio. Aleluia. Senhor, te peço uma semana abençoada sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Cuide de cada situação, cada problema, dificuldade, luta, demanda. Em nome de Jesus, dê sabedoria para os teus filhos e filhas, discernimento. Em nome de Jesus, estratégia. Que esta semana seja uma semana de conquista, de vitória, de restituição, de graça e de grandes bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vão para casa abençoados. Uma semana abençoada a vocês. Não sai sem dar um abraço no teu irmão, na tua irmã. O Fabrício está aqui. Ele já está indo lá para o lugar dele, para vocês entregarem a proposta de membresia. Dá um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vai na paz. Deus abençoe.